Amada igreja, com a paz do Senhor, os que puderem, estendam suas mãos em direção ao altar. Bendito e maravilhoso Deus, te louvamos e te bendizemos e agradecemos ao Pai por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá e nos concede. Nesta manhã, Pai, eis aqui os teus servos, e em especial a vida do irmão Josué, que estará ministrando a tua palavra. Dá a ele graça, autoridade e poder. Venha nesta manhã, ó Pai, falar através da sua vida tudo aquilo que não estamos muito interessados em ouvir, mas que precisamos ouvir do Senhor. Fica, Senhor, nesta manhã conosco, abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos aqui nesta manhã, então, como eu sempre digo, a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus, com a finalidade de aprendermos um pouco mais. Os irmãos podem sentar e adquirir, ou pelo menos memorizar, ou reforçar na memória aquilo que nós já sabemos, para nós nos tornarmos, como eu sempre repito, melhores na presença de Deus na nossa caminhada aqui nesta terra. O irmão cantou ali, né? Quão formoso é o Senhor, né? Ele resplandecerá. Eu sempre digo que Jesus resplandecerá, torna as coisas invisíveis visíveis através da igreja. Então, o resplandecer de Cristo, ele será através de nenhuma outra instituição, não vai ser nenhuma instituição conhecida, mas será através da igreja. E através da igreja, através da nossa vida. E na nossa vida não é de uma maneira invisível. Nós movimentamos o mundo invisível através das nossas orações, mas na prática é através dos nossos corpos, né? Nos tornando visíveis, visivelmente resplandecer a glória de Deus neste mundo. E aqui, irmãos, esta lição ela trata então de corpo. E é o que nós vamos conversar. E esta lição, irmãos, deixa eu abrir aqui a lição. Os irmãos que já acompanharam aqui a leitura, ela trata, irmãos, de algo do corpo, uma visão bíblica do corpo. E já de antemão nós sabemos, irmãos, que hoje é um produto, né, para o mundo. O corpo é um produto para o mundo. E longe está, como diz a própria lição, dos conceitos de que Deus queria para o homem. Irmãos, eu tenho aqui, só para ter uma ideia, e eu não estou falando de coisas nem de homens de Deus, mas eu tenho algumas publicações aqui de estudos, de teses de faculdade, aonde se fala, irmãos, de culto ao corpo. Nós vamos entrar na lição e eu sempre eu transcorro a lição e acabo sempre linkando, fazendo alguma coisa relativa ao que está aqui, porque se fosse só para ler a lição, bastaria botar ali, ler e não precisaria falar nada. Nós temos que, então, argumentar, dissertar alguma coisa e trazer dentro da lição. Nós estamos falando de um corpo, e um corpo na perspectiva agora, irmãos, de Deus, e como o homem trata esta parte humana. E agora, irmãos, eu tenho um estudo aqui que fala assim, irmãos, isso é um estudo de 2014, diz assim: culto ao corpo na adolescência e a influência da mídia. Eu não vou ler todo, são várias folhas aqui, mas algumas partes importantes aqui, só para os irmãos se situarem na onde eu quero chegar depois, porque a função aqui é trazermos um respeito, uma santidade e na nossa caminhada. Através do nosso corpo nós santificamos a nossa vida. Irmãos, esse estudo diz assim, sabe-se que na atualidade as mídias estão frequentemente influenciando no cotidiano da sociedade. Seja por uma notícia no jornal, por uma cena de novela, ou até um jogo de internet ou videogame. Na busca do quê, irmãos? Há várias páginas dedicadas para que se alcance o corpo perfeito. Então é possível ter acesso a vários produtos farmacológicos, métodos para emagrecimento e ganho de massa muscular, para que a sociedade consiga ser isso aqui. Estou falando de estudos, não sendo de nada de cristão,
para que a sociedade consiga se enquadrar-se dentro dos padrões de belezas midiáticos. Então, irmãos, aqui tem o Dantas, em 2011, ele publicou O culto ao corpo se mostra como característica de nossa época. Na busca diária de um corpo perfeito, capaz de superar qualquer problema e corresponder a qualquer expectativa. Aqui, irmãos, então, como algo que pode ser manipulado pelos meios de comunicação, modificado pelos meios de comunicação. Então, o corpo vai se tornando cada vez polo dos mais profundos desejos e um grande objeto de investimento. Então, irmãos, aqui ele trata, isso aqui é um estudo para os adolescentes. Eu acho interessante, irmãos, que aqui diz aqui que na adolescência é onde mais eles vão sofrer essa influência. Porque onde está saindo da parte da infância e o corpo está todo em uma metamorfose, está se transformando, irmãos. E isso que está tratando esse estudo. Ele está saindo de um corpo de criança, entrando num corpo de, digamos assim, crescendo, e está passando por transformações internas, nos órgãos internos e externos. Então, e a mídia joga toda uma bomba de um conceito errôneo, não fora da Bíblia, e muitos acabam comprando e sendo escravizados. Aqui eu estou lendo com as minhas palavras, sendo escravizados por coisas que a mídia dita. Daí a importância das nossas orações como igreja, nossa importância como pais, nós dirigirmos os nossos filhos e a nós mesmos não cairmos nessa escravização do que é pregado pela mídia. Então, irmãos, e vamos lá. E aí começa, irmãos, assim, através de artistas, autopromoção de marcas, vestimenta, moda, beleza. Então entra naquela incessante idolatria a corpos perfeitos. Isso aqui é apenas só um estudo, irmãos. São várias publicações aqui, são pequenos trechos de alguns estudos. A influência da televisão sobre o comportamento do jovem é um fato reconhecido mundialmente. É uma pesquisa que foi feita aqui, segundo Constantini. Ribeiro e Almeida. Falta de estudos relacionados à imagem corporal. Alerta para a falta de estudos relacionados à imagem corporal e ressalta a importância desses estudos. Aí o crescente aumento de transtornos alimentares, anorexia nervosa, bulimia, obesidade, ortorexia, crudivorismo, vigorexia e dimorfismo muscular. As cirurgias estéticas e protéticas e as mudanças na imagem corporal, tais como piercings, tatuagens, mostrando em seu estudo que todas essas doenças estão diretamente relacionadas à adolescência. Veja bem, irmãos, que quanta coisa nós podemos trazer para a fase adulta por sofrermos alguma coisa. E eu estou falando coisas que os irmãos sabem, todos nós sabemos. E é assim. Se nós olharmos um jovem que está fora da igreja, até quando se desvia, às vezes, irmãos, a primeira coisa que quer fazer é extravasar, é mudar todo o seu modo de vida, o seu jeito que andava. Mas e às vezes tem pessoas que acabam entrando numa dessas doenças porque querem condicionar alguma coisa, uma pregação errada da mídia. Porque uma sociedade exige tais coisas. Então, irmãos, é um comércio, roupas e acessórios, indústria, comércio em geral. Aqui tem outros irmãos dizendo que nós estamos... Isso aqui não é um conceito novo. Na antiga Grécia, se cultuava o corpo. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Aqui eu não vou entrar a ler mais sobre isso aqui, que todos vão falar sobre as mesmas coisas. Mas em constatação revela a magnitude da tarefa incumbida a pais e educadores na orientação de adolescentes acerca de valores morais e éticos a serem preservados. Isso, irmãos, isso eu estou falando aqui, eu não estou falando de nenhuma pregação, mas estou falando de estudos que pessoas fazem de quanto escravizadas as pessoas podem se tornar na vida por causa de uma pregação, por causa de um comércio que o corpo se tornou objeto, né? E as pessoas querem se adequar àquilo ali. E não querem se adequar àquilo que a lição vai falar, que é viver uma vida de santidade do seu corpo, né? Por isso que a Bíblia diz assim, apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Então, irmãos, aqui nós entramos na lição e nós vamos ver, irmãos, que Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Está escrito em
1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20. Diz assim, eu anotei os versículos, são muitos versículos. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo não é objeto de comércio, não é objeto, mas é algo, irmãos, assim, ó, glorificai, vocês fostes comprados por um bom preço, glorificai a Deus em vossos corpos. Os nossos corpos é para a glorificação do nome de Deus. Aleluia. Por quê? Porque pertencem a Deus. Aleluia. Então, irmãos, em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Ele espera. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Como eu falei ali, tem alguns estudos ali. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. A glorificação final, irmãos, seria a última etapa da salvação, nós vamos ver depois. A origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então nós somos criados à imagem, sabemos que somos a imagem, a semelhança de Deus. Aleluia. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Assim, o homem Adão foi formado do pó úmido da terra. Aleluia, como eu já li aqui. Esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a terra do solo. Então formou o Senhor ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aleluia. Deus nos moldou. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos entrar aqui numa questão, irmãos. Então, a lição ela vai tratar de duas situações. E eu quero apresentar duas situações, irmãos, que não podemos, irmãos, na nossa vida, no nosso corpo, que é para a santidade de Deus. Como eu vou calibrar isto? Eu não posso, irmãos, cometer excessos, supervalorizar o meu corpo, mas também da mesma forma não posso desvalorizar. A Bíblia diz que não posso nem supervalorizar e nem valorizar. Os irmãos que dirigem sabem, é calibrar até porque existe uma medida, nós temos que botar na medida certa. Como eu enquadrar a minha vida na medida dos padrões de Deus? Se eu colocar excesso, se eu encher um pneu demais, ele explode. Se eu deixar ele murcho, eu não vou conseguir andar, vai acabar estragando. Então, irmãos, calibrar esse nosso conceito de corpo diante daquilo que Deus nos mostra através das Escrituras Sagradas. Aleluia. Irmãos, só para fazer uma análise do nosso corpo agora, vou entrar um pouco na parte, digamos assim, médica. Os sistemas do corpo humano são constituídos por órgãos que juntos realizam funções essenciais para a manutenção da vida. O sistema se divide são muitos: respiratório, circulatório, muscular, nervoso, digestório, sensorial, endócrino, excretor, urinário, esquelético, reprodutor, imunológico e tegumentar. Então, o nosso corpo, irmãos, toda essa máquina que Deus criou lá no Éden, ela é perfeita. Às vezes, uma disfunção de uma pode acarretar um outro problema. Se eu estou com um problema digestivo, pode acontecer eu ter problema no meu sistema nervoso. Se eu tiver com o meu sistema nervoso abalado, eu posso acarretar problema no meu sistema digestivo ou em qualquer outro sistema. Porque é tudo interligado. Mas Deus, irmãos, é claro que há muitas coisas que vão ser hereditárias, mas muitas vezes nós mesmos produzimos coisas que não temos o cuidado necessário com aquilo que Deus já se cuida. A Bíblia diz assim, cuida do teu corpo. Porque ele é o santuário, é o templo do Espírito Santo.
Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, o teu corpo é o templo do Espírito Santo, porque é através do teu corpo que, como eu falei, você vai manifestar a glória de Deus, porque se o Espírito Santo está na tua vida, você vai cuidar do teu templo. Você vai zelar. Aleluia. Então, irmãos, cada parte do corpo humano é formada por diversas estruturas e sistemas, onde cada um tem a sua função específica. Sistema ósseo, muscular, circulatório, cardiovascular, aqueles que eu já falei. Nenhum ser humano é igual ao outro. A voz e as características particulares tornam cada pessoa diferente dos demais. Apesar da diversidade das características físicas, que nós não temos ninguém iguais aqui, a não ser que fossem gêmeos idênticos, e mesmo assim há alguma diferença. Diz assim, apesar da diversidade de características, todos temos um corpo semelhante, com as estruturas básicas e a mesma organização. Tudo nós por dentro é a mesma organização. Eu não tenho um coração fora do lugar, eu não tenho, porque Deus criou nós de uma maneira única, exclusiva, como seres humanos, a sua imagem e semelhança. Aleluia. Então Deus criou um organismo perfeito. Como estamos cuidando desse organismo perfeito que Deus nos fez para transmitir a sua glória. Aleluia. Em Salmos 139, 14 diz assim, 139, 14 diz assim, eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. Romanos diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Então, irmãos, nós fomos criados, a nossa criação aqui, que é o tópico, que é o título 1, irmãos, nós vimos que nós fomos formados por Deus perfeitos, de Adão. Aleluia. E depois veio Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes e o fôlego de vida. Aleluia. E o homem se tornou um ser vivente. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito. Isso nos distingue dos demais seres criados. A constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamado de homem exterior, é uma parte interna denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Tessalonicenses diz assim, que o próprio Deus vos santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, aqui que a Bíblia chama de tricotomia, que é um mistério, né? Nós não conseguimos explicar muito bem o que seria essa divisão, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, ela penetra na divisa de juntas e medulas, da divisão da alma e espírito, e apta para discernir os pensamentos, os segredos do coração. Então, irmãos, então nós somos uma forma em três. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas nós estamos aqui, irmãos, nos detendo apenas na parte corpórea, digamos assim, dessa tricotomia, dessas três partes. Como eu vou glorificar a Deus de uma forma, aleluia, a Bíblia, queda e restauração, a constituição do ser humano. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, três substâncias, espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. Como falou assim, entrego o meu espírito. Um dia, o nosso corpo mortal, ele sucumbirá. O nosso corpo. Mas o nosso espírito voltará a Deus que o deu. A Bíblia relaciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso do salvo, será transformado no dia da ressurreição. Está escrito em 1 Coríntios
Aleluia. 15:42, acho que eu tenho aqui, não sei se eu anotei esse versículo, se os irmãos acharem, podem ler para mim, que está escrito ali. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso do salvo, será transformado no dia da ressurreição. Aleluia. Então, irmãos, nosso corpo, ele será transformado. Este corpo que nós devemos cuidar, um dia ele será transformado. Esse corpo mortal, um dia ele será como o corpo de Cristo. Nós falamos a coisas aqui misteriosas demais hoje para o mundo físico, digamos assim. Cristo, ele pediu para os discípulos tocar nele. Toca aqui. Carne, você não pode tocar, era carne e ossos. E mesmo assim ele ainda não estava glorificado, ele passou por paredes, digamos assim, né? Então, este é um corpo, irmãos, que futuramente na glória teremos, aleluia, a queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso corpo todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado, conforme teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo, como está escrito em Tessalonicenses, capítulo 5:23. Eu anotei que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de você seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Está escrito aqui em 1 Pedro 1, do 15 a 25. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi anunciada. Nós estamos vivendo, irmãos, uma época que os homens empregam e perdem muito tempo com essa questão de idolatrar o corpo, como eu li ali a respeito. Mas como balancear, irmãos, esta situação? Como balancear este templo que Deus me deu? Como eu falei, alguns herdam alguns problemas genéticos. Eu não quero vir aqui dizer, irmãos, então eu não posso me cuidar. Não. Nós temos que nos cuidar. Nós temos que ter uma vida dentro do possível, dentro daquilo que a gente consegue, equilibrada, saudável, balanceada.
Hoje nós temos 3 doenças que matam muito, e muitas pessoas, se for levantar a mão, quem tem colesterol alto? Eu. A diabetes. Eu estou com diabetes, estou com a glicose alta. Eu estou com hipertensão. Nós temos recomendações médicas para cuidarmos do nosso corpo. Nós temos recomendações, irmãos, se eu tenho colesterol, diminua a gordura. Se eu tenho glicose alta, diminua o açúcar. Se eu tenho problema com hipertensão, diminua o sal. São recomendações médicas. Isto nós devemos cuidar. Nós devemos tratar, irmãos, alguma coisa. Claro que o irmão é contra se embelezar. Não. Porque a Bíblia diz que tudo tem a sua medida certa. Eu devo me cuidar. Eu devo tentar me manter. Se tiver que dar uma caminhada para manter o meu corpo saudável, sim. O problema é que hoje, se nós olharmos academias, tem academias lotadas. Porque as pessoas estão investindo numa forma, irmãos, que de culto ao corpo. Onde elas, como eu falei ali, elas querem se enquadrar num padrão. Se eu não for bombado, forte, se a mulher não tiver toda aquela... Não sente feliz. Mas não é essa. A chamada da igreja não é para isto. Isto são excessos. Mas os nossos cuidados devemos ter. Cuidar da nossa saúde, da nossa pele. Isso é normal, devemos ter. O cuidado, o problema é com os excessos. Aleluia. É com aquela busca por uma sensualidade. A indústria ela quer vender cosméticos. São cirurgias. É claro que, irmão, se a pessoa tem que ter uma autoestima, claro que devemos ter uma autoestima. Se tiver alguma coisa que eu não me sinta bem e aquilo me traz algum problema, posso modificar. Mas não para fazer culto àquilo ali. Então, irmãos, nós devemos, irmãos, se sentir bem, certo? Ter uma boa alimentação, cuidar da nossa saúde, sim. Mas o problema é que o mundo hoje, e se a gente não se cuidar, até cristãos, eles querem buscar uma autoafirmação. Eu preciso apresentar, estar muito bem apresentado, eu preciso estar muito bem, que as pessoas me olhem, me admirem, as pessoas me olhem, mas que diferença. Não é esta o chamado de Deus para a igreja. Deus não chamou a igreja para essas coisas. Deus chamou para que você glorifique Ele no seu corpo. Aleluia. Dentro dos padrões divinos. Glorifica a Cristo no teu corpo, aleluia. Então, irmãos, eu tenho um pastor que uma vez, irmãos, tem outras questões aqui, que nós vimos nas lições. Na próxima lição aqui fala muito, irmãos, sobre a questão da parte exterior. E a terceira, ela fala do hedonismo e narcisismo. A parte exterior do homem. O termo do corpo do grego, soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Mateus 10, 28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Aleluia. Então não devemos nos preocupar com as opiniões. Você tem que se sentir bem do jeito que você é. Você tem que entender, aleluia, deve se glorificar a Deus da forma como você é. Bendito é o nome do Senhor. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Diz assim: vede as minhas mãos, aquela parte, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o meu espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus, quando ressuscitou, ele não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou em carne, ele ressuscitou com o corpo. Aleluia. Então, irmãos, ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. A carne
O corpo geralmente é descrito em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Isso está se referindo, não é que não habita nada de bom em mim, não é nessa questão. Na natureza humana, na carne humana, na humanidade, não habita bem em nós. Não habita. Se não são as misericórdias de Deus na nossa vida, nós não seríamos desgarrados, perdidos sem Deus. Mas Deus te achou. Deus te buscou. Um dia você ouviu a voz de Deus no seu coração. Um dia tu entendeu o chamado do Mestre. Agora que nós entendemos o seu chamado, então eu parto para uma vida, aleluia, para glorificar o seu nome através da minha parte visível, aleluia. A minha alma, o meu espírito é o que faz a ligação com Deus, a minha alma é o centro das minhas emoções, mas é no corpo, como eu refalei, é que as pessoas verão você, é no teu corpo que as pessoas verão as tuas palavras, é no corpo que você verão a sua atitude. Exato. Isso é um chavão. Eu já ouvi essa frase muito. Meu corpo, minhas regras. Exato. Exato. Essas regras que o homem está dizendo, meu corpo, minhas regras, essas regras estão sendo quebradas. O irmão tem uma questão, até vou falar duas situações que eu vi esses dias num vídeo, dessas vídeos que tem na rede social, e tinha uma, olha só, essa questão é muito alusiva também à questão do aborto, né? Que é o feminismo e tal, aquela que acho que até leis hoje estão sendo, digamos assim, aprovadas para o aborto. Mas eu vi um pastor dizer duas situações a respeito disso aí, irmãos, falando sobre o aborto. Não sei qual é a opinião, mas o cristão, pelo meu entender, é sempre não, que é uma vida. Não é uma parte, é um ser que está ali dentro, não importa como ele venha a ser formado, mas ele não é uma extensão do teu corpo, é um outro ser. Se não quer, se sente porque foi fruto de de uma situação que não gostou, faz para doação, mas não tirar a vida. Um pastor falou assim, por que as pessoas aprovam tirar lá dentro quando não conseguem ver? Eu vou fazer o aborto porque eu não consigo ver. Por quê? Porque é uma questão ética. O pastor falou assim, então espera, já que está ali, quer tirar com 3, 4 meses, mas a vida já existe, então espera nascer. Ele foi forte. Deixa nascer, dá uma paulada na cabeça. Qual é a diferença, irmãos? Porque daí a parte ética vai ficar horrível, eu vou ver ali o ser que nasceu, mas porque eu não vejo, eu tenho o poder, eu posso matar porque eu não vejo, porque o mundo prega meu corpo, minhas regras, está lícito tirar uma vida, porque eu não estou vendo, é pequenininha, ainda não se formou inteiramente. Por menor minúscula que seja, não se sabe, a ciência não sabe dizer quando é que começou a ter alma, mas no momento que foi concebido, é uma vida existente. Mas nisso que a irmã contribuiu ali, meu corpo, minhas regras, então está sendo leis favoráveis ao aborto. Uma vida pode ser tirada. Eu vi num vídeo esses dias, irmãos, uma pessoa fazendo uma pesquisa justamente nisso aí, falou assim, pegava e falou, não sei se alguém viu isso aí, aí chegou e disse assim, fazendo uma pesquisa, eu quero fazer uma pesquisa para você, eu quero colher assinaturas a respeito sobre a morte dos filhotes de papagaios, do papagaio azul ali que estão sendo mortos. Você aprova contra essa questão ali? Que daí as pessoas, que absurdo. Não, eu aprovo, eu assino, sim, não, vamos fazer um abaixo-assinado. Como é que vamos matar aí os bichinhos novinhos?
Tá, a pessoa assinava. Agora tem uma outra aqui, eu quero que você faça aqui, ó, também assinatura contra o aborto. As pessoas, não. Essa aí não. Essa parte não, porque eu sou favorável. A inversão, irmãos, de tudo que Deus fez, aleluia, o homem, eu não só falo naquela questão de autoafirmação, que as pessoas buscam cultuar o corpo, mas uma questão, irmãos, de coisas morais, princípios divinos, porque só Deus tem o poder de tirar ou dar a vida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ao homem não foi dado esse poder nem essa autoridade, mas ele quer, mas nós vivemos os últimos tempos, isso não poderia ser diferente. Então isto está sendo, irmãos, digamos assim, socialmente aceito. Aleluia, porque o mundo é moldado pelas mídias, como eu falei. O mundo, aquilo que é propagado nas televisões, aquilo que é no YouTube, aquilo que os pensadores deste século ensinam, que a psicologia, as pessoas aceitam. Aleluia, mesmo que corrompa aquilo, o Criador dos céus e da terra. Bendito é o nome do Senhor. Então a nossa questão é os excessos. Como vou manter a minha vida sem excesso, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, a visão bíblica do corpo, templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Está no texto que nós vimos, eu não sei se foi antes. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a Ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não podem praticar atos imorais. Aqui, o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Aleluia. Infelizmente, como essas autoafirmações hoje, irmãos, as pessoas querem se encher, colocam, como eu falei assim, o cristão não precisa dessas coisas. Eu preciso colocar um piercing para ser aprovado. Eu preciso colocar tatuagens para ser aprovado por alguém. Deus não está nem aí para essas coisas. E isso não modifica nada a vida de ninguém. Aleluia. E as pessoas, elas cultuam, elas investem, porque há uma indústria fomentando essas coisas. Há uma indústria fomentando que o teu corpo é um produto e ele deve ser vendido. A tua imagem deve ser vendida como para as pessoas serem bem aceitas. Aleluia. Podem ser aceitas pelo mundo, mas para Deus não são aceitos. Mas a igreja do Senhor, ela vive caminhando aqui, irmãos, como eu falei, cuidando do templo do Espírito Santo, seja de uma maneira, irmãos, de eu poder, aleluia, através da minha alimentação, de um bem-estar, essas coisas tudo são listas, por isso que a palavra foi dito no texto, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Então o que não me convém são os excessos. Muitas coisas eu posso fazer, muitas coisas eu posso praticar, aleluia. Algumas não me convêm, bendito é o nome do Senhor. Algumas não me convêm para agradar ao Senhor, aleluia. Então, irmãos, a gente fala, mas estudiosos confirmam aquilo que eu acabei lendo no início ali, essas publicações de estudiosos que falam, irmãos, sobre esses problemas. Aleluia. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Aleluia. Está escrito assim, tem a parte na Bíblia, está escrito assim, irmãos. Quando essa passagem que foi citada aqui, a igreja de Corinto, irmãos, nós temos, alguns falam
eu queria que viver como se fosse a igreja primitiva. Depende qual igreja que nós estamos se referindo. A Gálatas, a Efésios, a Coríntios. Coríntios, irmãos, Paulo dirigia cartas porque era uma igreja problemática. Era uma igreja que vivia cheia de problemas, a ponto de ele começar a falar o texto que nós vimos, que nosso corpo não poderia, o crente não poderia se associar com uma meretriz, porque se tornaria uma só carne. Na questão, irmãos, a nossa santidade não é apenas naquilo que nós fizemos que os outros enxerguem, mas a nossa santidade também está no nosso secreto. A nossa santificação do nosso corpo está no nosso secreto. A nossa associação, irmãos, quando ele falou aquilo é porque provavelmente alguns cristãos estavam se perdendo em alguma situação. Mas então ele falou, irmãos, a respeito do casamento, depois em outra questão do casamento. Como está escrito aqui, irmãos, ora, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Em 1 Coríntios está escrito assim, capítulo 7, versículo 2 ao 4. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E aqui ele está falando, irmãos, como a lição, ela trata desses assuntos. Está dizendo o seguinte, não é que se eu tenho, é meu, então eu faço o que eu quero. Não é nesse ponto. Porque tudo é por consenso, tudo é por uma questão de entendimento. Mas a questão, irmãos, é que o casamento é sagrado. Aleluia. Dois são feitos uma só carne. E uma só carne feita agora é para a glória de Deus. É para glorificar a Deus no casamento. É para glorificar a Deus nos filhos. E é através do teu corpo, das tuas palavras, do teu exterior, da parte material, não da parte imaterial. Aleluia. É da parte corpórea, irmãos, que nós glorificamos a Deus. É que nós nos tornamos visíveis para o mundo. Aleluia. Por isso, irmãos, nosso chamado aqui nesta manhã, através desta lição, falando do corpo. Como tratar este corpo? Como eu não cometer excessos? Mas também como eu não desvalorizar e não cuidar dele. Então nós devemos cuidar da medida bíblica, não cuidar como se fosse pelo que o mundo prega e dissemina, que é o culto ao corpo, o culto aos excessos. Tem pessoas que vivem preocupadas com a estética, preocupados com a aparência. Aleluia. Sim, os cuidados necessários, mas principalmente, inclusive, irmãos, tem uma parte que fala isso vale para o homem ou para a mulher, que diz assim, irmãos, que a beleza da mulher não seja a parte externa, mas sim a interna. Aleluia, com pureza, com santidade. Isso vale para o homem também. Quanto ao exercício físico, Paulo, numa recomendação, se eu não me engano, foi para Timóteo, ele falou, praticar exercício físico é bom. Ele não está dizendo que é ruim. Não está dizendo que você não pode cuidar da tua saúde, não pode fazer, mas com a finalidade de cuidar da tua saúde. Talvez melhorar um pouco, porque aquilo está prejudicando a tua saúde, alguma situação. Mas eu investir apenas para agradar o mundo e aos outros. Então ele diz assim, falando da saúde, cuidar da saúde, praticar exercício é bom. Mas o melhor é praticar a bondade, a generosidade, porque isso vai te trazer fruto para esta vida e para a vida por vir. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, Paulo, a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Então, irmãos, devemos ter este cuidado necessário, aleluia, na nossa vida, através do nosso corpo. Bendito é o nome do Senhor.
Aleluia. Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, irmãos, zelar, parte 3 da visão secular do corpo, que nós já até acabamos falando alguma coisa, já bastante. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com hedonismo nos referimos ao estilo de vida que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca de autorrealização e de ser admirado. Aleluia. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aleluia. O tópico 2 diz assim: erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, músicas e literaturas. E isto que eu digo, irmãos, uma vez, desculpa, irmãos, eu vou falar uma coisa que eu vi um pastor também falar e eu acho interessante. Que nós, irmãos, às vezes nós nos adaptamos, nós aceitamos e toleramos, ou ficamos, não estou nem aí, ou não nos afeta mais. Mas o rapaz ali que trabalha, tipo o irmão Alex, estava ali com um telão, manipulando, desculpa usar o exemplo, e ele falou que estava dentro de uma igreja e manipulava o telão ali na internet e tal, e daqui a pouco o que aconteceu? Apareceu, por descuido ali, teclou numa tecla, acho que abriu um vídeo do YouTube e apareceu, acho que aquela Globeleza. A igreja se escandalizou. Daí o pastor falou assim: isso é hipocrisia. Porque lá na tua casa, você vê, aparece na televisão, você não faz. Você não se apavora. Porque aconteceu dentro da igreja, você se apavorou. Com aquela imagem de sensualidade. Isso quer dizer o que, irmãos? A nossa vida deve ser santa em todo o tempo. Dentro da igreja, fora da igreja, no nosso lar, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Aleluia. Isto aqui que está dizendo a palavra de Deus, a lição. Nós vivemos tempo hoje, ou é propagado, é empurrado, as pessoas são empurradas por propagandas, por filmes, por novelas, por corpos esculturais. Mas não foi esse chamado para que o teu corpo, Deus criou o teu corpo, essa estrutura perfeita, como eu falei, com todos os seus sistemas no organismo, são mais de 80 órgãos, cada corpo de vocês são idênticos na sua forma interior, todos têm a mesma, ninguém tem, como eu falei, o coração fora de um lugar, estão todos no mesmo lugar, porque Deus criou uma máquina perfeita, aleluia. Devemos cuidar, como eu falei, irmãos, para não cometer excesso, não evitar, para não acabar eu com diabetes, com colesterol alto, ou com a hipertensão dentro daquilo que é possível, porque muitas vezes nós herdamos, mas muitas vezes são fruto de nós mesmos. Nós não cuidamos do nosso corpo, aí depois teremos que gastar dinheiro com remédios, porque eu não cuidei do templo do Espírito Santo. Eu não pratiquei, eu poderia ter evitado, mas ou fiquei sabendo também, e eu não estou nem aí. Mas depois, quando chega a conta, às vezes a conta sai caro, tanto na saúde, que às vezes a pessoa fica, já vi pessoas perderem um membro por causa de uma diabetes alta. Então, irmãos, por que não cuidar do teu templo do Espírito Santo agora? Isso é recomendação bíblica. Aleluia, porque é através dele que você vai glorificar o Pai que estás nos céus. É através do teu corpo, da tua vida, do teu comportamento externo, é que você verá, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Portanto, não se
A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as suas próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo de juízo divino. Aleluia. Isso aqui está escrito em Eclesiastes 12:14. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Está escrito em Eclesiastes 12:14. Aleluia. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. Nós, irmãos, aqui em Uruguaiana não acontece tanto, em Porto Alegre acontece muita coisa. Assim, eu trabalhei um bom tempo no trânsito. E havia até, irmãos, questões assim de pedaladas que as pessoas andavam nuas pedalando. A que ponto chega a desvalorização do corpo humano? A banalização do corpo humano? A degradação. Então, irmãos, os valores hoje estão perdidos de uma forma muito forte. Mas cabe à igreja, dentro dos seus lares, dentro da sua própria vida pessoal, social, manter, irmãos, o padrão divino na medida certa, no padrão de Deus, nem a mais, nem tendo descuido com aquilo que Deus te deu, mas também não supervalorizando com excesso, para você não acabar pecando, mas cuide na medida que Deus te deu o teu corpo para você cuidar. Aleluia. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre seu corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição. Os irmãos viram que a droga a maconha está para ser liberada, né? O porte de maconha está para ser liberado no Brasil. E já até acho que o STF já aprovou a maioria, já tem voto da maioria para ser aprovada. Irmãos, infelizmente, na Europa, onde eu sempre digo que não pense que lá o evangelho entra com facilidade, irmãos. As pessoas não estão nem aí para Deus. Se converter um europeu, eu tenho amigos pastores lá de Valdeci Quevedo, inclusive, ele esteve lá em Portugal, e eu já vi alguma entrevista a respeito de Inglaterra. Tu conseguir convencer uma alma a vir para Cristo, irmãos, é terrível. Eu não vou entrar nessa área, mas nós sabemos, irmãos, eu entendo através, não sei se alguns irmãos já fizeram esse estudo, mas o último império do anticristo subentende-se que será na Europa, que é o antigo Império Romano, que se levantará pela última vez. Mas, irmãos, não é esse caso. Então, irmãos, mas começou aos poucos, mudança de leis, mudança de costumes, a desvalorização das coisas divinas. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa. A igreja, vocês são os arautos do Evangelho, vocês são os mensageiros do Evangelho, vocês são a resistência de Deus aqui na terra. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Bendito é o nome do Senhor. Glorifica Deus com a tua externa, através da tua vida, através do teu corpo, para que teu corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis no dia da sua vinda. Aleluia. Este é o chamado de Deus para você ser diferente. Você não aceita o que a mídia prega. Você não aceita o que a mídia vende. Aleluia. Eu vi uma vez assim, num cartaz, num ônibus lá em Porto Alegre, escravidão eficaz.
A mídia diz, a gente faz. Mas não para o crente. Porque o crente não é guiado pela mídia, não é guiado pelo que a lei dos homens elas tentam ir de encontro à palavra de Deus. Mas você é dirigido e guiado pelas Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia diz que nem um tio, nem um jota será tirado daqui sem que tudo aconteça. Pode o mundo se rebelar ou entrar em oposição, ser o oposto da Bíblia, mas você vai seguir, porque é ela que vai te levar para o céu. E aqui no Brasil não vem esta frieza, essas mudanças de tantas coisas, para que esta sociedade não se perca totalmente, mas que a igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia, levante a bandeira, aleluia, de Deus, a bandeira do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Então, deste modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido. Até isso, irmãos, acontece na internet, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis, em 1 Coríntios capítulo 6 e 19, não sei se eu cheguei a 6 e 19. Primeira Coríntios 6 e 19. Exato. Aleluia. Então, irmãos, para concluir esta lição, criado da terra, a imagem e semelhanças divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar contra o corpo sem afetar o espírito e a alma. Se você peca no corpo, você afetou o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo do santo será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que no toque da última trombeta, aleluia, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. E o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aleluia. E é isto a nossa fé, esta a nossa esperança, essa alegria nossa da salvação. Aleluia, porque nós herdaremos, irmãos, seremos transformados e estaremos com Ele para sempre na glória, com um corpo incorruptível, um corpo transformado, um corpo como Ele andou aqui. Aleluia. É isto, irmãos, a tua esperança, a tua fé. Glorifica Jesus, irmãos, na tua vida, no teu corpo. Como eu sempre digo a cada culto que eu venho. Aleluia. Irmãos, eu agradeço a Deus por tudo, aleluia, que Ele fez. E ainda não pelo que Ele me deu, mas pelo que Ele me dará, irmãos, que é o melhor ainda, é a vida eterna. Isso não tem preço, isso é inegociável. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque tudo pertence a Deus. Na palavra de Deus diz assim, irmãos, tem uma passagem que diz assim, que se o Senhor tem prazer em sacrifícios, não. Eu acho tão engraçado, irmãos, que eu sempre digo que nós pagamos a carne aquilo que ela pede muitas vezes. A carne no sentido, irmãos, de aquilo que a carne necessita, nós damos para ela, nós tentamos dar o conforto, não é que, não entendo que não é para ter isso, não, mas estou no sentido de consagração. Nós damos a nossa carne, pagamos a ela aquilo que ela pede. Se ela pedir, eu estou com frio, eu vou me agasalhar, eu estou com fome, eu vou comer, eu preciso de tal coisa, eu invisto para lá comprar, eu tento buscar as coisas que me agradam aqui para o meu bem-estar social, familiar. Mas somos devedores espirituais, porque às vezes se levantar numa madrugada fria para orar é difícil. Fazer um jejum às vezes é tão difícil. Aleluia.
Mas Deus, nesta manhã, quer colocar uma semente na nossa vida para dizer: eu quero e eu preciso no meu corpo, aleluia, glorificar mais o Senhor Jesus Cristo. No meu corpo, eu sou devedor não à carne, mas sim ao Espírito. Então eu preciso fortalecer o meu Espírito através desta carne mortal. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedecem à palavra do Senhor. Então viver uma vida de obediência, é aqui que Deus se agrada, uma vida de obediência. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Eu estarei passando por irmão Alberi, pelo pastor Algemiro, e dará então, finalizando aqui esta lição nesta manhã.